Quando eu era menino, eu gostava muito de soltar pipa, mas gostar não quer dizer que eu podia. A minha mãe, ela me proibia de soltar pipa. A justificativa da minha mãe era que eu poderia passar a linha da pipa em algum fio elétrico e ser eletrocutado. Mas, como todo filho que tem uma certa saúde e inteligência, nem sempre a gente obedecia, né? Não quer dizer que não deva obedecer, não estou fazendo apologia à desobediência. Mas qual foi o filho que nunca desobedeceu à mamãe porque sempre teve o desejo de conhecer, de desbravar e de criar? E aí, na minha infância, eu descobri uma forma alternativa de soltar pipa. Os meus colegas me ensinaram uma forma, porque minha mãe não me dava dinheiro para comprar carretel de linha, a pipa, a rabiola, etc. e tal. Aí eles me ensinaram: olha, você pode ter o mesmo efeito, um efeito parecido, se você fizer dessa maneira. Isso daqui era chamado, na minha época, de jirico. E aqui, como era chamado? Jirico, jiriquinho, jerequinho, os nomes mais estranhos que podiam existir. Eu não sei se esse daqui voaria, que já faz um bom tempo que eu não solto pipa, mas eu me lembro que várias vezes eu fiz o jirico e amarrava ele direitinho no cabresto, né? É isso, o jirico tinha um cabresto, a gente amarrava aqui assim, colocava uma rabiola e puxava a linha, saía correndo e o jirico ia subindo. Aquilo me encantava, ver aquele jiriquinho subindo, e a gente fazia umas manobras dele, ele desenhava no ar. De vez em quando tinham uns caras que eram mais ousados, atrevidos, e viam o jiriquinho lá no céu voando, e tinha uma pipa, né? Ah, como eu tinha raiva daquelas pipas que eu não podia soltar, mas outros podiam, e viam e cortavam a linha do meu jiriquinho lá no alto, todo cheio de covardia, o grandão. E lá se ia o jiriquinho. A diferença entre o homem e o menino é o preço do brinquedo. A gente ainda continua com esse desejo de voar, a experiência. Quem aqui já voou de avião alguma vez? Levante a mão. Tem vergonha não, quem não voa? Pois é. Há algum tempo atrás, voar de avião era coisa só para rico. E hoje ainda é. Então, parabéns. Eu estou numa igreja cheia de ricos aqui, né? Pois é. Mas voar é uma coisa interessante. A despeito de você já ter voado, quem aqui nunca parou ali perto daquele aeroporto para ver o avião decolar? Vamos lá. Quem já parou? Praticamente a mesma quantidade que voou é a quantidade que para ver um avião decolar. Veja, o que é que faz um avião voar? Eu estou aqui com um modelozinho de avião do meu filho, ele não sabe que eu peguei, é emprestado. Mas existem duas coisas que conspiram para um avião não voar. Primeiro, um avião ele pode pesar entre 277 quilos a 277 toneladas a 575 toneladas. Imagina um avião com todo esse peso voar. É um fenômeno que até hoje nos impressiona, né? Como algo muito mais pesado que o ar pode subir. O que é que faz um avião subir? Existem duas forças que conspiram contra o avião. Primeiro é a força do ar. Apesar de a gente não ver, o ar tem muita força e tem muito peso, e ele pressiona o avião, e principalmente na frente.
Por isso o avião precisa de turbinas, de hélices e de muita força para ele conseguir rasgar o ar, avançar, enfrentar o ar. A outra força é o próprio peso do avião que mantém ele fixo no chão, que é a força da gravidade que puxa. Então essas duas forças conspiram contra o avião. Um físico, por nome, agora eu vou citar o nome dele porque eu não consegui memorizar, o nome dele é Daniel Bernoulli. O físico Daniel Bernoulli, ele descobriu que existe uma forma, a forma ideal, e é por isso que os aviões levantam voo. Ele descobriu que se o ar ele passa com muita velocidade sobre a superfície de alguma coisa, ele reduz a pressão. Agora, se o ar passa por baixo de alguma coisa, a tendência é essa pressão aumentar. Então, baseado nessa descoberta física, ele percebeu que a asa do avião deveria ser desenhada de tal maneira que quando ele tivesse velocidade, o ar passasse por essa asa por cima, não permitindo que essa pressão acontecesse. Porque quando passa muito rápido, não existe pressão sobre a asa. Porém, se essa pressão passa por baixo da asa, ela tem a tendência de levantar qualquer objeto. Por cima, com velocidade, não tem problema, desde que a superfície seja lisa. Mas por baixo, ela levanta. E é por isso que os aviões eles têm aquelas coisinhas nas asas, chamadas flaps, que têm a tendência também de ajudar na navegação. Então, quando o avião toma uma velocidade muito grande, a asa é desenhada com uma aerodinâmica de tal maneira que o ar passe com uma velocidade, aqui não cause nenhum tipo de pressão, mas passando aqui por baixo, faça ele levantar. Nesse efeito, imagine o ar, a velocidade, as turbinas, ele enfrentando e o ar batendo aqui embaixo, fornecendo a pressão, mais a velocidade do avião, fazendo ele subir. Por mais simples que pareça, ou talvez não tão simples, você pode ter o mesmo experimento com você mesmo. Quando você estiver andando de carro, peça autorização ao seu pai e à sua mãe para colocar o seu braço do lado de fora da janela, de tal maneira que não tenha risco. E então, quando você colocar do lado de fora, se você colocar na direção da estrada, o vento vai passar com muita rapidez, da mesma maneira, seu braço vai ficar estagnado. Mas se você levantar um pouquinho a sua mão, essa pressão vai bater e vai fazer a sua mão levantar. E aí você tem o mesmo fenômeno que acontece com o avião. Velocidade, pressão que passa por cima e a pressão que passa por baixo é muito mais forte e faz levantar a sua mão. Simples, né? E você ficava imaginando como é que faz, como é que um avião pode subir. Agora, essas duas forças que passam por cima e passam por baixo e se encontram aqui, elas são chamadas de coincidência. Aliás, vamos entender uma coisa aqui: coincidência não é aquilo que a gente geralmente entende que é coincidência. Coincidência a gente confunde com acaso, não é mesmo? Por exemplo, a gente está andando na rua e encontra alguém. Oh, que coincidência, nós nos encontramos aqui. Não, isso não foi uma coincidência, isso foi um acaso. Pastor, mas qual é a diferença de acaso para coincidência? A questão do acaso para coincidência, apesar de serem muito parecidos, a diferença é que o acaso não existiu nenhuma intencionalidade para aquele fenômeno acontecer. Já a coincidência, houve intencionalidade. Da mesma forma que o ar passa por cima da asa e por baixo se encontram, isso aqui como resultado é uma coincidência.
Quando você e uma outra pessoa estão desenvolvendo um projeto, estão intencionados a chegar a um ponto, e vocês têm um pensamento semelhante e chega a esse ponto, esse pensamento, aí houve uma coincidência. Mas se vocês nunca se conheceram e estão pensando a mesma coisa, quando se encontram e começam a conversar, você diz: olha só, eu também estava pensando nessa mesma coisa. Isso é um acaso. Então você tem que diferenciar. Acaso mesmo que seja parecido com coincidência, envolve não intencionalidade. Pegou a ideia? Acaso é junção de duas forças, mas que não houve intencionalidade. Coincidência é a junção de duas forças, mas houve a intenção de elas se encontrarem. Você sabia que existe uma doutrina cristã chamada doutrina da coincidência? Já ouviu falar dela? Doutrina da coincidência? Interessante, né? Eu também não sabia até poucos dias. Vamos entender um pouquinho o que é essa doutrina da coincidência. A doutrina da coincidência, ela diz que o agente divino trabalha em parceria com o agente humano. O agente divino, ele é o autor, ele faz ou permite as coisas acontecerem. O ser humano, ele tem a liberdade ou o livre-arbítrio. Quando essas duas forças antagônicas se encontram, não houve acaso, houve coincidência. Eu vou citar aqui um exemplo. Você vai me dizer se isso é acaso ou é coincidência. Quando você está pensando em comprar um carro ou uma moto, e você tem aquele objeto dos sonhos, né? Você está idealizando: uau, esse é o carro que eu estou idealizando, essa é a moto que eu estou querendo. Você já percebeu que quando você está pensando naquele objeto, parece que quando você está andando pela rua, está no trânsito, passam 2, 3, 4, 5, 10, 15, não sei quantos veículos iguais àquele que você estava desejando? Já aconteceu isso com você? Já? Isso foi acaso ou foi coincidência? Por que acaso? Porque não há intenção de vocês se encontrarem entre o seu pensamento e aquele objeto do seu desejo. Isso foi um acaso. Agora, quando você está intencionado a comprar aquele objeto e sabe que aquele objeto, aquele carro está numa concessionária e vocês se encontram na concessionária, foi um acaso ou foi uma coincidência? Foi uma coincidência, porque mesmo que o objeto seja inanimado, a intenção era que vocês se encontrassem ali na concessionária para coincidirem. Ok. Agora que a gente entendeu acaso e coincidência, vamos ver na Bíblia onde esse tipo de coincidência, ou a doutrina da coincidência, pode ser evidenciada. Eu vou citar dois personagens e eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus agora. Vamos lá para o livro de Jó. O livro de Jó é um livro bastante conhecido de todos nós, e é um livro que fala da coincidência, da doutrina da coincidência. Jó, no capítulo 1, verso 12 a 19. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas, seus filhos e filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse:
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre eles os camelos, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também esse estava falando ainda quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que tragédia! Que coisa! Veja, a história você já conhece. A história de Jó é aquela história em que Satanás, ele ousadamente comparece à presença de Deus quando há um concílio no céu, arrogando ser ele o líder dessa terra. E ali Deus chama a atenção de Satanás, porque todos os outros líderes de outros planetas estavam observando para ver onde essa história iria terminar. Logicamente, Satanás foi poupado por Deus para comparecer naquele ambiente. E então Deus futucou Satanás. Você já viu o meu servo Jó? Fiel. Ele é fiel. A despeito de você ter colocado todo aquele mundo em rebeldia contra mim, ali tem um homem fiel. E Satanás disse: mas também o Senhor dá tudo quanto é bênção para ele. O cara é estupidamente rico, como é que não vai ser fiel ao Senhor? Então Deus disse: vai lá então, faz o seguinte, tira tudo dele, só não toca na vida dele. Mas Satanás saiu feliz da vida. E quando desceu até Jó, começou a destruição. Usou um povo chamados de sabeus para tirar os camelos, ou melhor dizendo, os animais, o gado. Depois usou os caldeus para roubar todos os camelos. E ainda, em nome de Deus, numa época em que a teologia entendia que todas as coisas que aconteciam eram de origem divina, então o texto diz: Deus mandou um fogo que consumiu, e os ventos que vieram dos 4 cantos ou 4 cantos da casa derrubaram a casa, e os filhos de Jó morreram. Aí uma coisa como essa você fica pensando: onde é que existe a coincidência aí? Bem, a coincidência existe e pode ser explicada pela terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela diz o seguinte: toda ação gera uma reação e corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Ou seja, toda ação gera uma reação, e essa reação, ela tem uma intensidade que atua no sentido oposto. Se a ação gerou a reação vai vir contra a ação. Isso é um tipo de coincidência. Pastor, eu não estou entendendo que coincidência existe aí. Tá bom. Então eu vou precisar que você memorize aqui um pensamento. É aquela velha frase em que você memoriza e codifica ou recodifica seus valores. Vamos lá? A permissão divina gera a liberdade humana. Vamos novamente? A permissão divina gera a liberdade humana. Só mais uma vez. A permissão divina gera a liberdade humana. Pastor, onde é que está a coincidência na história de Jó? Você lembra que coincidência é o encontro de 2 forças antagônicas, contrárias, mas 2 forças que estão movendo-se intencionalmente. Quando Deus age, ou quando Ele permite, nós podemos entender que é uma ação de Deus. Tanto a ação ativa quanto passiva, Deus está agindo. Nesse caso de Jó, Deus, Ele simplesmente retirou a proteção de tudo que pertencia a Jó. Deus não entrou de forma ativa para prejudicar Jó. Deus não pecou contra Jó. Deus simplesmente tirou as barreiras que protegiam Jó e todas as suas propriedades.
Ao Deus retirar essas barreiras, Satanás então agora entra com fúria para roubar, devastar e matar. Ele utiliza elementos humanos como os sabeus, como os caldeus, e inclusive, infelizmente, os filhos do próprio Jó, que viviam uma vida hedonista, uma vida sem reflexão sobre o futuro, sem preocupação, só de prazeres, filhinhos de papai, eram ricos, tinham tudo o que queriam, e então, infelizmente, vieram a morrer. Bem, Deus tem seus pesos e medidas, o motivo pelo qual Deus permitiu. Na eternidade a gente vai descobrir por que é que Deus permitiu. Mas a questão é que Deus agiu de forma permissiva. A ação de Deus foi permissiva, e a ação do inimigo foi de forma intencional para prejudicar. Aqui houve o encontro dessas duas forças da coincidência, que provocou a coincidência. Um outro exemplo para a gente entender mais ainda, para expandir. Eu sei que é um tema um pouquinho complexo, mas quando você entender, você vai mudar a sua forma de pensar a respeito de muitas coisas que acontecem na sua vida. Então, tente forçar um pouquinho mais o seu intelecto para entender. Vamos usar um outro exemplo aqui, que é o exemplo de José. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37, verso 39. Eu vou citar aqui rapidamente as coisas que aconteceram com a vida de José. Lembre que José era o filhinho do papai. Jacó protegia José, porque José era filho da esposa amada, Raquel. E os outros 10 ou 11 filhos, eles eram filhos de Lia. Quando Jacó deu o manto de príncipe para José, ele fez uma declaração não verbal para toda a sua família, que José seria o primogênito. Ele estaria pastoreando e governando toda a casa. Ele receberia não somente o direito à maior propriedade, como também o direito do sacerdócio da família. Em contrapartida, aqueles 10 ou 11 filhos que estavam trabalhando sob sol escaldante, que estavam lá cuidando das ovelhas, que estavam pagando um preço muito elevado, eles entenderam ali que o pai os considerava como filhos de concubina. Jacó demonstrou com isso que ele considerava a sua esposa oficial, Raquel, a falecida, e não Lia, que permanecia viva e que lhe deu muitos filhos. E naquela época uma concubina não tinha direitos, e muito menos os seus filhos. Os filhos de uma concubina eram tidos como funcionários, como escravos gratuitos. Ali o escravo não se paga nada, não se dá nada para escravo. Aquilo revoltou os 10 ou 11 filhos de Jacó. Eles ficaram irados e por causa disso resolveram fazer o quê? Dar um sumiço em José. Todo aquele arcabouço e aquela estratégia que eles desenvolveram para fazer José desaparecer. José, ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, na casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou seduzir ele por ser fiel e inventou uma mentira. Ele foi parar no cárcere. Passou muitos anos ali no cárcere, encontrou um padeiro, encontrou o copeiro, revelou os sonhos daqueles homens. O copeiro disse: olha, eu prometo a você que quando eu sair daqui eu vou me lembrar de você. E depois bateu uma amnésia, um apagão daquele copeiro, que o indivíduo não se lembrou mais de José. José ficou ainda por muitos anos, até que num dado momento, numa dada situação, o rei tem um sonho e fica pensativo: o que é aquilo? Curioso, que sonho é aquele que se repete de 2 vezes de formas diferentes? Então o copeiro dá um start e agora lembra de José. Agora observe, se você estivesse no lugar de José, você diria: puxa vida, isso é uma injustiça muito grande. Como é que eu passo por tudo isso? Eu sou um bom menino, eu sou uma boa menina, eu sofro todas essas coisas. Por ser fiel a Deus, só aconteceram coisas ruins na minha vida. Bem, você percebe que aqui há uma coincidência. Da mesma forma que com Jó, Deus não impediu que a história humana e a liberdade humana pudesse ser escrita ou escrever a história humana. Deus não impediu ou não protegeu José de muitas situações. Ao contrário, Deus permitiu que ele passasse de príncipe para escravo,
durante muitos anos e até prisioneiro. Então Deus retirou a sua ação ativa e desenvolveu uma ação permissiva, só acompanhando José, mas a liberdade humana era outra força antagônica que estava trabalhando. E enquanto o inimigo achava que estava prejudicando o servo de Deus, Deus estava no controle de tudo. Deus estava controlando a história, mesmo quando estava permitindo que tragédias, injustiças, perdas acontecessem na vida dos seus servos. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que quando há um encontro da liberdade humana com a intenção divina, essa coincidência trará o benefício e a resposta de Deus para a vida do ser humano. É aqui nesse encontro. Talvez ainda não tenha chegado o encontro para alguns, mas está chegando. Eu quero ainda falar para você sobre um outro ponto. Ainda dentro do mesmo ponto, só um esclarecimento maior. Um certo autor, o teólogo R.C. Sproul, ele citou esse pensamento de forma sintetizada que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: Deus está acima de todas as escolhas humanas e opera por meio da liberdade humana para realizar seus próprios objetivos providenciais. Ou seja, é através da liberdade humana que Deus permite que aconteçam algumas coisas, mas Ele está no controle, Ele está desenvolvendo os planos. Lembra-se da nossa frase? A permissão divina gera a liberdade humana. Vamos de novo a essa frase? A permissão divina gera a liberdade humana. Quando Deus permite que o ser humano escreva a sua história, desenvolva a sua liberdade, então o ser humano acha que está tendo controle sobre a sua própria história ou a história da humanidade, mas não está. Porque mesmo Deus não agindo de forma ativa, agindo de forma permissiva, Ele está permitindo que o ser humano escreva a sua história, mas Ele está fazendo com que essas duas forças se encontrem, se coincidam para um propósito maior. É aqui na coincidência, é aqui onde Deus quer levar você. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero citar aqui o verbo cooperar. O verbo cooperar no grego, sunergeu, que quer dizer trabalhar junto, juntar as forças com. Então, o verbo sunergeu dá a intenção de que todas as coisas trabalham juntas para o bem. O texto diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto a força divina quanto a liberdade humana estão sob, ou a liberdade humana está sob o controle de Deus, e estão trabalhando juntas, ainda que de forma inexplicável, ainda que haja injustiça, ainda que haja sofrimento, estão trabalhando juntas para uma coincidência, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pedi para você ler há poucos instantes, e não li, o texto em que José revela a compreensão exata do que lhe aconteceu lá em Gênesis no capítulo 50, versos 19 e 20. Abra aí, veja que José, ele tinha a compreensão exata dessa coincidência, de tudo, das forças antagônicas, a força do bem e a força do mal, ou a liberdade de Deus, ou a permissão de Deus e a liberdade do homem, trabalhando juntas para uma coincidência, para o bem. Veja que José, ele diz, lá em Gênesis 50, versos 19 e 20, quando seus irmãos, depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados: agora José vai se vingar de nós, e eles inventaram uma mentirinha, dizendo: olha, teu pai, antes de morrer, ele disse que era para você nos perdoar. Jacó não tinha falado aquilo, mas José percebeu que eles estavam preocupados, então José disse o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja, aqui está uma coincidência. José disse: vocês
fizeram mal, vocês planejaram mal, vocês intentaram contra mim, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje vocês estivessem aqui no Egito, protegidos da fome, da seca que imperou em toda a Ásia e parte da África. Para preservar o povo de Deus, José tinha plena consciência de que essas forças antagônicas estavam trabalhando, mesmo quando Deus está permitindo que a liberdade humana, que a falta de sabedoria e a maldade humana possa estar trabalhando. Sabe, querido, querida, nós precisamos aprender uma lição em nossa vida. Nós precisamos aprender a depender e confiar em Deus. Eu sei que você tem questionamentos do tipo: por que perdi minha mãe? Por que fiquei desempregado? Por que meu pai morreu? Por que meu filho morreu num acidente? Por que houve uma doença? Por que eu fiquei aleijado? Por que aconteceram tantas tragédias na minha vida, na vida das pessoas que eu amo? Eu imagino que você já deve ter perguntado dezenas de vezes os porquês. Mas a questão é que você precisa entender, isso envolve crescimento em Cristo. Precisa entender que nem sempre essas respostas virão a você no tempo que você deseja, mas você precisa aprender a confiar, a descansar. Porque mesmo que Deus esteja agindo de forma permissiva, permitindo que a liberdade humana siga o seu trajeto, que a maldade do homem traga prejuízo para você, existe uma coincidência, existe um encontro, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há poucos anos aconteceu um episódio na vida de uma família que eu perdi o contato há algum tempo. Talvez estejam até me assistindo nesse momento. Eu conheci um casal e, na verdade, eu conheci o homem quando era solteiro. Ele fez teologia, foi chamado para o ministério pastoral e foi ministrar no norte do país. Um amigo que há muito tempo eu não via e ainda não vi. Mas eu fiquei sabendo de uma notícia que me deixou, e me deixa até hoje, muito triste. Quando ele viajava para visitar sua mãe em Salvador, na Bahia, na volta das férias, ele se envolveu em um acidente trágico. E naquele acidente, seus dois filhos, uma menina e um menino, receberam todo o impacto desse acidente. Não cabe aqui dizer quem é culpado e quem é inocente. A questão é que o menino, segundo eu recebi a informação, morreu no momento do acidente. E a menina ainda foi socorrida, mas poucos dias depois não suportou e veio a falecer. Aquilo me chocou terrivelmente, porque a gente fica pensando, por que acontece isso na vida daqueles que são filhos de Deus? Aqueles que estão trabalhando para Deus. Poderia ser comigo, poderia ser com você. E eu tento me colocar nos sapatos daquele homem, no lugar daquela mãe, e imaginar o que seria de mim sem os meus dois filhos. Uma dor me invade. E até hoje eu oro por esse casal. Perderam seus dois filhos. Eu entendo que para alguns que talvez não tiveram a experiência de ter filhos, pode até de forma fria dizer: ah, pastor, a vida prossegue. Mas quando você tem filhos, a vida toma outra cor, outro sentido e novos significados. Mas quando você os perde, a vida se torna cinzenta, sem alegria. Por que isso aconteceu? Por que a tragédia ocorre na vida daqueles que amam a Deus?
Por que a dor? Por que a destruição? Por que a perda? Sabe, querido, querida, às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Às vezes Deus tira a proteção e permite que a liberdade do homem siga o seu rumo. E muitas vezes essa liberdade é usada de forma errada. Mas a questão é que todas as forças, tudo trabalha para o bem, mesmo parecendo que é para a tristeza, para a aflição, para o mal. Porque Deus controla tudo. Ainda que Deus esteja de maneira permissiva, permitindo a ação do homem, Ele está conduzindo a história da humanidade, está conduzindo a sua história para uma coincidência. E essa coincidência é o seu bem. Hoje eu posso estar falando para alguém que está sofrendo aqui, para alguém que vem se questionando: por que me aconteceu isso? Senhor, por quê? Eu quero dizer para você que coincidência é quando Deus permite que a liberdade humana siga o seu curso e chegue a um ponto, e esse ponto é para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não chegou o bem ainda? É porque ainda está em curso. As forças estão andando. É porque a coincidência vai ocorrer. Apenas se acalme. Apenas aguarde. Apenas confie. Deus vai mudar a sua história. Como mudou a história de Jó. Como mudou a história de José. Ele vai mudar a tua história.